Olá, Gustavo Turque mais uma vez em mais um episódio da Porto Novo Podcasts, parte integrante do projeto Porto Novo, uma realização do coletivo Catarse, que a gente vem produzindo essa série dentro do âmbito da Secretaria de um projeto que acontece dentro do âmbito da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre, através de uma emenda impositiva do então vereador Leonel Hadi. Eu já me apresentei, né? Gustavo Turque, jornalista aqui do coletivo Catarse. Faço isso tudo sempre ao meu lado aqui com o meu grande colega, grande amigo Marcelo Kogo. E aí, Marcelão, mais uma? Mais uma, Gustavo. Pô, e dessa vez a gente vai falar, ou melhor, vamos deixá-las falar sobre a participação das mulheres nessas dinâmicas de uma cidade grande como Porto Alegre, sempre na linha de frente. E, bom, na linha de frente desse projeto também estão duas mulheres, Tiana Brum e Camila Samara Funk. Que foram já entrevistadas, tiveram participação no outro episódio. Aliás, mencionar, né, para o pessoal que está ouvindo, ouvir os outros episódios. Claro. São 6 episódios. A gente tem o histórico da comunidade Porto Novo, que é essa comunidade do último grande êxodo urbano que a gente teve na cidade de Porto Alegre, que fica ali na Zona Norte, ali próximo ao Porto Seco, né, o Complexo Cultural Porto Seco. Aí a gente tem 3 episódios, 2 falam mais especificamente da comunidade, 1 sobre esses históricos de remoções, essas dinâmicas todas de êxodo dentro de Porto Alegre, que pode ser claramente ou certamente, obviamente, um exemplo para todos os grandes centros urbanos do Brasil e desse lado ocidental também, Hemisfério Sul, né, do capitalismo tardio. A gente também fez um episódio sobre a questão ambiental. Obviamente, a gente acabou tratando das enchentes, que também atrapalhou a execução deste projeto, no caso. Questões indígenas, né? A gente tem retomadas, a gente tem áreas indígenas e muita população indígena dentro de Porto Alegre, que vai se repetir também de sul a norte do Brasil. E este episódio agora que o Marcelo destaca, que é sobre as dinâmicas das mulheres na cidade, né? Participação das mulheres, claro, a gente vai ter aqui dentro do estúdio, então, conversando com a Cris Rosa e com a Vanessa Marques, que vão se apresentar, mas também teremos um áudio... a gente vai ouvir outra pessoa, né? A gente vai ouvir o áudio da Diane Barros. A Diane a gente conheceu lá na época do Ponto de Cultura, Quilombo do Supapo, inclusive onde a gente se conheceu, né, Gustavo? Uhum. A importância desse equipamento cultural lá no bairro Cristal. E a Diane foi coordenadora do Ponto de Cultura, a Diane já foi militante social, ela é militante social. Ela segue, né? Ela segue sendo, mas tem uma coisa que é muito legal, que ela é atriz e oficineira, é educadora popular, mas ela é atriz. Agora ela tem trabalhado bastante com teatro e tem se colocado como atriz, e isso é muito legal. Mas mais importante é a Diane falar a respeito da sua vida, da sua vivência na cidade de Porto Alegre. Isso aí, vamos curtir a Diane, vamos ouvir, ouçam os outros episódios, ouçam com atenção o que a Diane tem a nos dizer, e na sequência já vai entrar as outras duas, a Vanessa Marques e a Cris Rosa, que vão se apresentar durante o episódio, e você vai ficar por dentro aí, tá? Olá, eu me chamo Diane Barros, eu tenho 41 anos, sou uma mulher preta moradora da periferia. Estou aqui para contar um pouquinho da minha experiência de luta. Eu fazia curso no Maria Mulher quando eu ainda era jovem. No Maria Mulher eu aprendi o que é ser uma mulher preta nessa sociedade machista, racista, sexista e homofóbica, né? Ali eu aprendi muitas coisas. Tive uma formação política dentro dessa organização de mulheres negras, né? Ali eu consegui sanar alguns questionamentos que eu me fazia. E dentro do Maria Mulher, eu conheci o Levante Popular da Juventude. E no Levante Popular da Juventude, eu aprendi o que era a luta de classe. Eu entendi por que meu pai vinha uma vez por mês para casa para trazer dinheiro para nós, né, se alimentar, e depois ele voltava para o trabalho. Nesses 2 espaços que eu participei e que foram espaços que me ajudou a me construir enquanto uma mulher preta na sociedade, eu entendi que ser uma mulher preta nesse país, né, na periferia onde eu moro, é lutar todos os dias. Lutar por moradia, por direito à saúde, a saneamento básico, direito à vida, né, direito à escola. Então, dentro do Maria Mulher e do Levante Popular da Juventude, eu comecei a participar de algumas lutas, participei da luta das mulheres, da Marcha Mundial de Mulheres, e eu gostava
né? Gostava muito assim de participar e sempre me envolvia desde da preparação de como ia ser a luta na rua e gostava muito de ficar na linha de frente. Eu estava sempre na segurança, como a gente fala, né? Fazendo segurança quando a gente ia fazer algum ato na rua. A partir desse momento, né, conheço não, eu vou trabalhar no Quilômetro do Papo, que é um espaço de referência, né, de luta e de resistência também, né. E no Quilômetro do Papo, eu também continuei me envolvendo, né, nas lutas, mas de uma forma organizativa diferente, né. Porque o Quilômetro do Papo ele tem um conselho gestor comunitário, né. Esse conselho gestor comunitário ele é feito por lideranças, referências de escola, moradores, né, do entorno. E aí, uma das lideranças que fazia parte do conselho gestor estava sendo atingida pelo projeto PISA, né, que é o Projeto Integrado Socioambiental. E aí a gente também participou dessa luta, né, ali, que era a questão das pessoas que moravam, né, na Icaraí, que é uma avenida, né, que corta o bairro Cristal. E essas pessoas moravam próximo ali de onde é agora o Barra Shopping, né. Essas pessoas, elas foram removidas, algumas, né, foram reassentadas, outras foram embora, né, na época era o bônus moradia, e também um aluguel social, né, muitas pegaram o bônus e compraram casas na praia e foram embora. Outras foram reassentadas, né. Outras conseguiram permanecer, né, na comunidade, mas a grande maioria não conseguiu o que realmente queria, né, que era permanecer na comunidade ou ser reassentado próximo, né, da onde já morava. Então, isso foi uma coisa bem, pontual, assim, quando eu, né, saio do Levante e vou pro Quilombo do Sopapo e continuo, né, nessa luta da questão da moradia, né, que começou a pegar há bastante tempo aqui no bairro Cristal, que é o bairro onde eu moro também e onde eu trabalho, então é um cenário que cada vez está mais forte, assim, né, para as comunidades que moram aqui, que moram, né, no bairro Cristal. Depois do projeto integrado PISA, né, do PISA ali, Projeto Integrado Socioambiental, a gente tem ali também a luta do Morro é Nosso, né, que é quando a Ieda, que na época, né, queria vender o morro, e aí os moradores, né, do Morro Santa Teresa, eles se mobilizam, né, para que isso não aconteça, porque é aquilo, né, a higienização social ela acontece e as pessoas que moram, né, no lugar onde vão ser removidas não sabem nem para onde vão e nem se tem garantias de que vão ser reassentadas, de que vão, né, para um lugar, mas elas querem ser reassentadas, né, na sua comunidade ou perto da comunidade, né, onde moram, porque ali é sua vida, é ali que é o posto de saúde, que é a escola que os filhos estudam, né, que já conhece seus vizinhos, né, então é uma mudança radical, né, que acontece quando isso vem assim na comunidade. A higienização ela é devastadora, né, quando ela acontece nas comunidades, né, na periferia como um todo. Então ali o povo se organizou e conseguiu permanecer, né. Foi uma vitória bem significativa, assim, de uma das lutas que a gente participou, né, enquanto comunidade, enquanto organização. Tivemos também o movimento Chave por Chave, e foi quando começaram as obras da Copa, né, quando Porto Alegre recebeu a Copa do Mundo, né, mais especificamente o bairro Cristal aqui teve a duplicação da Avenida Tronco. Então, né, a patrola mais uma vez, né, passa numa das comunidades que compõe esse bairro Cristal. Ali nesse movimento Chave por Chave também, a gente conseguiu organizar lideranças, conseguimos sair para a rua, lutar, né, conseguimos organizar um grupo, né, de lideranças para que fossem indicados terrenos, né, porque segundo o nosso prefeito ali, não se tinha terreno para essas pessoas serem reassentadas. Então, mais uma vez, a única opção é o bônus moradia ou vender sua casa e ir para algum outro lugar que não mais, né, dentro da região onde morava. E aí a gente conseguiu indicar terrenos, né, essas pessoas até hoje não foram reassentadas no entorno do bairro, né, acho que é uma pauta que ainda ecoa, né, dentro da região,
porque os terrenos estão lá, os terrenos estão com mato até o topo e a discussão desses reassentamentos dentro da região para essas pessoas que foram atingidas de alguma forma pela obra da Copa, né, pela duplicação da tronco, não se obteve nenhum retorno assim, né? Muitas já nem acreditam mais que vão ser reassentadas, muitas já, né, deram outro jeito na vida e, enfim. Mas essas são as lutas assim que eu participei, de organização social, assim, de estar mais perto da comunidade, né? Então, são o movimento Chave por Chave, o Projeto Integrado Socioambiental e o Morro é Nosso ali, né? Mas acho que a luta ela não para, né? A luta ela perpetua e ecoa para a gente todo dia, né? Porque todo dia tem alguma coisa. Se não é na tua comunidade, é na comunidade ao lado, né? Então, por isso que eu disse, né, que nascer uma mulher preta já é, né, lutar todo dia pela sobrevivência. No Quilombo do Supapo eu também trabalho com arte, né? Eu faço parte do NUTA, que é um núcleo de teatro. E a gente tem um espetáculo que se chama Na Trilha das Andarilhas. É um espetáculo que vem para denunciar, né, a opressão policial, o genocídio, né, o extermínio da juventude negra, né, que fala sobre, né, mulheres pretas e dessa luta, né, diária que é pela educação, pela moradia, pelo direito à saúde, né, pela dignidade, né. Então, quando eu falo, né, de ser uma mulher preta e moradora da periferia, que luta pela sobrevivência, é essa sobrevivência mesmo, né, de 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 permanência no seu local de moradia, de onde tu fez amizade, de onde teus filhos estudam, né, sobreviver à opressão policial, ao racismo, à luta de classe. Então eu falo desse lugar, né, desse pertencimento que eu tenho, que é me entendendo enquanto uma mulher preta moradora da periferia. E no espetáculo que a gente apresenta, eu falo da Marielle Franco, né, essa mulher que lutou e morreu lutando, né, pelos direitos. Então tem uma frase, e eu queria terminar com essa frase, que na verdade é uma parte de uma das poesias que eu falo no espetáculo, que é: lutar e defender os direitos humanos está no DNA de todas as mulheres negras deste país. Esse país racista, sexista, homofóbico e genocida. O meu corpo, o meu corpo é preto. O meu corpo é político. O meu corpo resiste. Então tá, a gente já iniciou, né? A gente tá aqui com mais um episódio dos podcasts da Porto Novo, Marcelão, e aí? Gustavo, saudação a toda a gente que está ouvindo, né, esse programa. Estamos agora aqui com a Cris Rosa, que faz parte da coordenação do Ponto de Cultura Quilombo do Supapo e é estudante do curso de jornalismo da URGS. Tudo bom, Cris? Oi, gente, tudo sim. Além da Cris, a gente tem também a satisfação de estar aqui no estúdio a Vanessa Marques, né, que é professora de Sociologia, né, e coordenadora do curso de extensão que trata da relação entre as mulheres e a cidade de Porto Alegre e as cidades em geral. Tudo bom? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia. Para quem estiver nos ouvindo, esses podcasts é uma série que acompanha um projeto que a gente está desenvolvendo ali nesse bairro, ali na zona norte de Porto Alegre, né, que é o bairro Porto Novo, que é um bairro marcado historicamente por remoções de algumas vilas e foi construído meio que... são aquelas forças urbanas, né, as forças da especulação imobiliária e as forças do êxodo urbano que a gente tem. E aí a gente está trazendo vocês aqui para a gente conversar neste episódio mais sobre como é a questão do universo feminino nessas remoções, recolocações, como se dá essa dinâmica toda porque nós, ao longo do nosso tempo, também do Coletivo Catarse, que já vai mais de 2 décadas de trabalho, a gente cobriu muita coisa, muita luta, né? E algumas dessas lutas envolviam as questões de remoções e recolocações de populações nessas áreas, como a Porto Novo, né? E a gente via muito a linha de frente ser construída por mulheres,
né? A Cris a gente conhece de longa data, é uma jovem, né? Cresceu, a gente cresceu junto com ela também em oficinas no Ponto de Cultura Quilombo Supapo, e no bairro dela isso era uma das coisas reais ali no Cristal, né, Cris? É sim, agora até me vem assim toda uma linha temporal assim desse papel da mulher na cidade, né? Antes de chegar no ponto de cultura, assim, compreender a questão da gentrificação, ah, né, de entender o que que é despejo, eu fico pensando a base assim de segurança que as mulheres têm é quase nenhuma, né? Mas o papel das políticas públicas assim e o papel dos espaços, né, dentro das comunidades assim, eu fico pensando que o primeiro espaço em que eu participei foi o Maria Mulher, que é um centro de cultura, né, com um recorte racial, assim, no coração da Cruzeiro, né, tinha uma sede e desenvolveu um papel muito grande de assistência mesmo, social e básica, com a minha mãe. E depois um outro espaço que a gente chamava de antiga FEBEM, assim, que era o Secomp, mas daí não na parte de assistência, assim, né, que é tu receber uma cesta básica, enfim, né, mas de qualificação da juventude, assim. E depois o ponto de cultura, mais como um instrumento, uma ferramenta, né? Como é que tu conversa com as mulheres, com os filhos dessas mulheres, né, que estão em situação de vulnerabilidade, e foi através da cultura, assim, né? Através da fotografia, através do vídeo, né? Para te conseguir aí chegar a um pensamento crítico, assim, né? De a juventude, enfim, compreender o que significa desigualdade social, né? Embora muitas vezes as pessoas saibam, né? Elas podem não saber, como a gente sabe na universidade, assim, né? Os grandes filósofos, enfim, porque acaba, eu acho que a comunidade mesmo, né? Sendo a própria filosofia ali daquele cotidiano, né? Como a Carolina Maria de Jesus, né? Como Racionais. Mas foi a partir, então, do ponto de cultura que eu fui compreendendo, assim, essa questão do pensamento crítico e até, inclusive, adentrando a universidade, né? E levando esses temas que, para os meus colegas, é super difícil, assim, né? A gente fala, às vezes, em comunidade, mas parece que a gente é uma... Parece que a comunidade é sempre trágica, assim, né? É sempre uma perspectiva ruim, assim, né? Mulheres negras que têm filhos, mulheres negras que apanham, né? Nunca ocupando o papel que as nossas grandes intelectuais têm, como a Conceição Evaristo, né? Agora a Djamila Ribeiro, aí, né? Trazendo essas mais velhas, assim, né? O seu papel, assim, de enfrentamento. Professora, essa temática ela encaixa com exatamente como o Marcelo fez uma introdução toda, que também a gente estava conversando fora, encaixa com o teu trabalho, encaixa com a reflexão que você faz profissionalmente, pessoalmente também? Sim, eu acho que o papel das mulheres é super importante, mas muitas vezes ele é invisibilizado, né? Então, o que a gente vê, por exemplo, que as mulheres ocupam muito espaço público, né? Até porque os homens se deslocam mais, até se a gente for fazer essa relação entre mulheres e mobilidade, por exemplo, na cidade. Os homens se deslocam muitas vezes em automóveis, né, e tal, e as mulheres circulam mais caminhando na cidade. Então, por exemplo, essa relação tanto com moradia, né, que é um pouco também as lutas por moradia, elas são muitas vezes encabeçadas por mulheres, né, como no caso que ela falou dos despejos, né, e tudo isso, das remoções. Muitas vezes as mulheres estão à frente desses processos, mas elas não são elas que falam, né? Então, às vezes a gente identifica poucas mulheres nos movimentos que são lideranças que acabam falando, né? Mas existem, né? Tanto no MTST como no MNLM, existem mulheres que estão à frente dessas cooperativas habitacionais e também à frente dessas ocupações, né? Mas eu acho que uma problemática também que atravessa tanto a pesquisa como a extensão que a gente vem trabalhando é a segurança das mulheres no espaço público. Né? Que eu acho que isso é uma questão de as mulheres se deslocarem na cidade com segurança
né, no sentido de se sentirem seguras nos parques, praças, né, nas ruas, e se deslocarem através disso, ou mesmo nos transportes públicos, né? A gente vê assim essa questão do direito à cidade, né, que é uma bandeira do Lefebvre, assim, que foi levada pelos movimentos. A gente vê que essa questão do direito à cidade como direito à vida urbana, né, nas ruas, nos lugares, para as mulheres é muito mais difícil, né? Uma mulher andar na rua à noite é complicado, né? Ela circular pelos espaços públicos também é complicado. Passar no meio de um parque à noite é complicado. Então a gente vê muito essa insegurança das mulheres no espaço público, né? Mas eu acho que as mulheres têm um papel crucial na vida urbana, porque elas veem o que está acontecendo na cidade. Então, como fazem normalmente movimentos circulares, né? Nunca vão somente da casa para o trabalho, mas também são atravessadas pela essa questão do cuidado, né? E elas também vivenciam esses outros movimentos, né, no espaço urbano. Cris, como é que foi crescer ali no Cristal? Né? A gente estava comentando, a gente vai conversar com mais uma pessoa, mais uma mulher dali, né? Mais uma liderança que Vocês conhecem a Diane Barros? A Diane Barros, que é tua colega também, né? Ali no Ponto de Cultura. E teve aquele movimento chave por chave, a gente cobriu algumas passeatas, algumas coisas do Não Vai Ter Copa ali, aquela coisa toda, né? Daquela relação toda que aconteceu. E a gente olhava ali de frente, era sempre mulheres jovens, mulheres mais velhas com as suas filhas. Como é que tu cresceu ali dentro, assim? Primeiro que eu nem morava no Cristal, né? Eu morava no Morro Santa Teresa, né? E daí a gente descia ali pro Cristal, que tinha a pracinha do Big, que a gente chamava, que hoje é o Carrefour, né? Então a minha relação com o Cristal ali se dá através do Ponto de Cultura e através da escola ali, né? José Loureiro da Silva, onde eu estudava e onde eu encontrei o cartaz ali do curso, né? Do Ponto de Cultura. Então, no primeiro momento, essa relação se deu mais de descobrimento mesmo, né? De um novo território, porque, como a professora estava comentando aqui, né? As mulheres têm muito essa questão da linha do cuidado, assim, né? E tem uma frase que diz que o lugar da mulher é onde ela quiser, mas quando a gente vai trabalhar a interseccionalidade de raça, gênero e classe, para mulheres negras não é bem assim. Então, o lugar da minha mãe era uma mulher faxineira que ia do trabalho no Barra Shopping, subia para casa, e essa era a relação que eu acabei construindo, assim, né? Então, nem andar de ônibus eu andava, e não podia sair também para os outros territórios, mas através do curso, do Ponto de Cultura, eu fui compreendendo, assim, essa complexidade de que nenhuma comunidade é igual à outra, e que a desigualdade faz justamente isso, assim, faz às vezes a gente não entender os conflitos que estão ali, assim. E daí, através do Ponto de Cultura, fotografando, né, e conhecendo outros jovens de outras comunidades. Então, fiz o curso com a Catarse, então tive uma primeira vivência ali com vários jovens. Eu nunca, inclusive, tinha ido à praia, né, com 16 anos, né, porque eu não tinha condições. E daí a gente escreveu o curta, e daí me abriu muitas possibilidades de compreender que... Não que eu amasse a comunidade que eu morasse, porque, enfim, a infraestrutura era muito ruim, mas compreender a conquista daquelas mulheres que vieram antes de mim ali. Então, a minha mãe, ela tinha uma maloquinha, onde ela cuidava dos seus filhos ali e nutria essa relação desse lugar, né? E daí, com a venda do morro, né? E com o meu processo de intelectualidade ali aflorado, né? Compreender que aquele território era muito importante, que as fotografias que a gente tirava, né, do esgoto, né, das maloquinhas, dos fios, né, era uma reivindicação de melhoria, né? As pessoas não queriam sair dali, né? As pessoas queriam melhores condições. E compreender também que as mulheres, elas saíram desse lugar, então elas foram para o centro, elas fizeram cartazes, elas se aliaram a outros movimentos sociais, né? Foi um processo para mim, enquanto jovem, né, muito importante, assim, né? Porque até então
eu não tinha participado de manifestações, era muito limitado, né, o meu pensamento crítico, assim, né, de intervenções, né. E daí veio aquele processo de 2010 ali da venda da Ieda, ver as pessoas subindo ao morro, né, pessoas brancas de classe média, mulheres, né, faz eu compreender o quanto é importante aquela maloquinha para aquelas mulheres, assim, né. E para a juventude, inclusive. Chegaste a acompanhar a época dessa mobilização, em 2010? Foi no governo Ieda, né? Ao final do apagar das luzes do governo, ela queria vender o Morro Santa Teresa para iniciativa privada. Uma coisa muito louca. Eu acompanhei um pouco de longe, porque eu não estava em Porto Alegre, eu Aham. morava em São Paulo essa época, né? Então, eu acompanhei um pouco de longe, mas do morro, assim, eu tive uma orientanda que fez sobre o Morro Santa Teresa um trabalho de mestrado, né? No programa de pós-graduação em Sociologia. E aí ela contava um pouco, até através das músicas, assim, esse relato da comunidade mesmo, né? Da resistência da comunidade. Eu me lembro que na época do pré-Copa do Mundo, né, 2012, 2013, muitos movimentos sociais circulavam na relação não era o não vai ter Copa, era a relação assim, de como fazer para enfrentar os mega eventos que sempre acabavam prejudicando a população mais pobre, dos centros das cidades, dos locais onde, enfim, acontecia esse mega evento. E era muito utilizado o caso do Morro Santa Teresa como um caso de um case de sucesso de mobilização popular que conseguiu barrar naquele momento uma coisa que parecia ser quase inevitável. E o pessoal vinha de fora, se alimentava dessa história para poder levar para outros lugares também. E teve essa questão dos comitês populares da Copa, Isso. né? Que também foram criados em outras cidades, sedes da Copa, porque naquela época era muito... Eu estava em São Paulo, trabalhava no Instituto Polis, né? E aí, naquela época, se começou a montar mesmo no Instituto essa ideia dos comitês populares da Copa, né? Porque estava desmobilizado, assim, até nas capitais sedes da Copa do Mundo, né? E surgiu também muitos trabalhos, assim, sobre essa questão dos mega-eventos, né? E principalmente no Rio de Janeiro, né? Que ia ter Copa e ia ter 2 Olimpíadas. anos depois da Olimpíada, foi pior ainda. Não, e teve Pan-Americano antes ainda, Sim. foi uma sequência, assim. Essa questão, uma coisa que a gente fala dessa diáspora interna, né, que é histórica nos grandes centros urbanos, né, diferente com Porto Alegre, são bairros que são criados, como a Restinga, a gente está falando da Porto Novo e tal. Eu trabalhei muito tempo também com um serviço social, sou filho de uma doutora em serviço social e tal, auxiliava bastante ela por ser formada em jornalismo, ajudava bastante ela nas correções de trabalhos de conclusão de curso, essas coisas todas, e também pelo meu envolvimento, o tipo de envolvimento que eu tive profissional, isso sempre está junto. Né? Eu me lembro de ler estatísticas e ler sobre algumas questões que, por exemplo, as principais vítimas da violência, seja policial ou até mesmo a violência de tráfico e outro tipo de violência, são homens jovens, né? A média de idade de vida é muito baixa. E aí o que isso acarretava aqui? As pessoas que acabavam fazendo a diáspora, grande parte delas eram mães solteiras. Né? Então, quem acabava sendo removido da sua casa, como, por exemplo, a Cris comenta aqui da sua mãe, com ela, uma maloquinha, ela seria removida com a filha e iria para um outro lugar. A mãe encabeçando a família e saindo, tendo que restabelecer um lugar novo, como esse, por exemplo, que é a Porto Novo. Né? E aí eu lembro também de ler sobre a questão do status social, que era a questão da menina jovem, né, engravidar, virar mãe antes para também ter uma projeção na comunidade. Né? Isso realmente se concretiza? Ou isso são só dados jogados por estatísticos que veem de maneira fria essas histórias? Dá para ver isso na realidade? Eu não vejo como um filho pode te trazer um status, assim, a não ser problemas, né? Tem até um amigo meu que diz que... e concordo com ele, assim, que filho para classe média é uma bênção e para o proletariado não é, né? A gente tem essa questão do patriarcado aí de, né? As mulheres querem ser mãe.
como é que uma menina vai querer ser mãe, Pois assim, é. uma adolescente vai querer ser mãe, né? Eu acho que a adolescente tem aquela questão de querer viver, né? De querer ter coisas materiais, né? De querer se relacionar, né? Daí tem a questão da sexualidade, ah, mas não projetar uma família, né? Porque muitas das vezes as famílias, elas não têm uma estrutura, né? Então, elas querem ter uma consolidação, assim, querem ter trabalho, querem namorar, querem vivenciar, assim, né? E eu acho que o papel das políticas públicas, principalmente para mim, foi muito importante, assim. Ah, quando vocês me conheceram, né, eu tinha 16, eu nunca quis ter mãe. Eu queria ter uma casa boa, eu queria ir pra praia, eu queria ter roupa, eu queria ter celular, né? Ah, mas, através do ponto de cultura ali também, convivendo com o movimento social, eu quis ter estudo, né? Então, eu vejo que as meninas, né, as mulheres, elas querem ter essa perspectiva de vida. Mas tem algo até que eu disse numa conversa, assim, que às vezes tu diz pra jovem, né, estuda, estuda, né, a tua mãe ali diz estuda, 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 mas tu não sabe para onde o estudo te leva, né? Tu não sabe qual é a perspectiva, assim, só estudar é muito vago, né? Vou estudar para quê, né? Você o quê? Porque às vezes a tua mãe, ela não sabe nem como direcionar. Tu não tem um espelho, né? Que nem tava falando agora, né, Gustavo? A tua mãe era doutora, né? Então, tu tem um espelho, né? O meu pai é advogado, o meu pai é médico, o meu pai é fotógrafo. As mulheres não têm isso, né? A relação com os pais às vezes é quase inexistente, né? Eu não vou dizer que as mulheres não têm pai, né? Tem, né? Mas abandonam. Ou às vezes não estão ali, mas, né? Nessa questão da disputa da desigualdade, tu não tem para onde ir, assim, né? Então, eu vejo que através das políticas públicas é uma possibilidade. Foi uma possibilidade para mim, né? Então, eu tinha referência à minha mãe, né? E eu fui buscando na classe média, né? Que tinha casa, né? Que tinha comida, que tinha estudo, que tinha infraestrutura. Que primeiro eu precisava, quando eu conheci vocês, eu não tinha o meu fundamental, porque eu não compreendia a complexidade, né? Então eu aprendi que no primeiro ano eu consegui um estágio, daí eu aprendi que a partir desse estudo eu conseguiria ter remuneração. E o estudo, ele me garantiria isso, de eu não ir para um shopping e não acabar na mão de qualquer vagabundo. Mas eu acho que a primeira coisa também que se fala é que... Não que se fala, né? Mas vivência com a minha mãe era dizer, minha filha, assim como a tua mãe, tu é uma mulher independente, tu pode contar com a tua mãe, tu não precisa de homem, tu vai precisar de uma relação de afetividade se tu quiser. Caso contrário, né? Siga a tua vida como a tua mãe segue, assim. Então, eu não acho que as gurias querem ser mãe. Não, claro, eu trouxe uma problemática, mas eu também queria levantar isso dessa problemática na dinâmica das movimentações da cidade, né? Tu acaba movendo mulheres. E eu fico pensando assim, como as mulheres geralmente têm uma capacidade de se relacionar, às vezes muito mais rica, né? A maioria das vezes mais rica que nós homens. Imagino que também com elas deve ser essa missão de criar esse novo tecido social numa comunidade nova. Enfim, se há algum estudo que determine isso, porque fico imaginando na Restinga, por exemplo, removidos para Restinga na década de 70, lugar super longe, tinha 2 ônibus, um para ir e outro para voltar. Quem ia e voltava para buscar o trabalho no centro, geralmente eram os homens, ou seja, ficavam lá as mulheres que tinham ido, criando toda uma comunidade, criando toda uma relação social nova. Só que aí é que tá, né? Tem essa diferença, assim, porque eu acho que a mulher sempre foi dada ao espaço privado, né? Então, não ao espaço público, que é o espaço do trabalho, da vida social, né? Então, as mulheres ficavam muitas vezes no espaço privado, né? Então, eu acho que essa correlação ela foi mudando com o tempo, né? Hoje as mulheres trabalham fora, elas se apropriam do espaço
público ainda menos que os homens, a gente sabe, na vida do trabalho também, ou seja, às vezes as mulheres não ganham como um homem ganha, né? Ou elas estão em segundo ou terceiro escalão, enquanto o homem é liderança, né? Então, a gente tem que avançar muito nisso, mas o que a gente vê nas pesquisas, assim, agora eu estou participando de uma pesquisa sobre estratégias familiares, né, para captar essa nova forma da família brasileira, ou seja, a partir dos dados dos orçamentos familiares e tal, e a gente vê, por exemplo, muitas mulheres sozinhas tendo trabalho de cuidado, ou seja, que elas ainda, além de trabalhar fora, elas ainda têm o trabalho do cuidado, que é sempre relegado à mulher. Então, na pandemia, isso escancarou. A pandemia escancarou isso, né? Principalmente das mulheres profissionais da saúde, né? Que tinham que dar conta de uma pandemia, de um cuidado dentro, né, da própria, e também dar conta da vida privada. E o que a gente vê, por exemplo, muito nesses programas de transferência de renda, né, a gente vê mulheres à frente desses recursos, né? E muitas vezes as mulheres são as que têm o cartão ou que recebem isso, porque até é dado para a mulher perceber as contrapartidas do próprio programa, ou seja, que ter os filhos na escola, ter não sei o quê. Então, a mulher é uma carga social, assim, para cima da mulher, que é muito grande, né? Porque, além delas ter toda essa questão de ocupar o espaço público, porque ela também interiormente quer estar no espaço público, né, quer ocupar o lugar do trabalho, quer se satisfazer pessoalmente, né, a partir ou estudar ou trabalhar, etc., ela também tem essa questão do cuidado, e que às vezes não é um cuidado dos seus filhos, mas é o cuidado dos pais, dos avós, né? Às vezes dos enteados, das enteadas, né? Então, é relegado ao cuidado, assim, historicamente. Mas a gente vê também nos processos de imigração, né? Que é um pouco isso, às vezes o homem vem antes, a mulher vem depois, nos próprios às vezes muitas mulheres ficam sozinhas, né, dando conta de famílias, né? Esse é um perfil que está cada vez mais pronunciado, né? Então, acho que é isso. E isso também, desculpa, se dá no espaço urbano, né? Ou seja, que essas construções de relações no território, na comunidade, muitas vezes são feitas por mulheres. A gente vê respostas à omissão do Estado, inclusive, respostas que as mulheres constroem. Por exemplo, as casas Mirabal, que são ocupações, né? São as mulheres ocupando espaço, fazendo uma ocupação para atender mulheres em situação de violência que o Estado não atinge, não chega. E o que eu acho mais interessante é que tem muitas casas Mirabal que acabam sendo não absorvidas, mas chegando em convênios com o Estado para fazer a sua manutenção. Outras são removidas. Ou elas entram sempre no tensionamento. Ou entram na contradição. Elas fazem um convênio com o governo do Estado, mas o município segue atacando por conta, enfim, do terreno ou da casa onde está colocada alguma especulação imobiliária específica. Então entra dentro dessa contradição. Trabalha com o Ministério Público, mas tem uma outra entidade estatal que está te pressionando. A gente teve uma ocupação aqui no centro, né, da Mirabal, e queriam levar elas para um outro lugar. Elas disseram, não, você tem que ficar no centro, uma parte central, porque é onde a gente consegue receber as mulheres. As mulheres estão aqui, né, estão nesse território, assim. Então, essa dinâmica da força da mulher também vai mexer na dinâmica da movimentação social do território, né? Então, de novo, vou repetir isso, quando a gente foi ver o chave por chave, isso é uma coisa que chamou a atenção. Quem estava na linha de frente lá no Cristal eram as lideranças femininas, eram mulheres. Tinha muitos homens também, mas era uma grande massa de mulheres. E não eram, assim, mulheres carregadas, eram mulheres literalmente fazendo a parte da frente. E eu creio que, se não fosse a luta delas, a gente teria um outro bairro lá do que a gente tem hoje ali. Não é? A gente teria o despejo de 4 comunidades, né? Porque teria no Morro Santa Teresa a Vila Ecológica, a Vila União, a Gaúcha, né? E a outra
ali que é dentro, perto da fase também. Não esqueci o nome Não daquela. me lembro o nome, mas a gente identifica, sim, né? Isso, mas seriam várias comunidades. E daí isso eu acho que o que a professora falou de espaço público e espaço privado, às vezes eu fico pensando nesse lugar que a mulher negra ocupa, assim. A minha mãe, ela nunca teve esse espaço privado de ficar em casa, mas ela me delegou isso, assim, né? E daí vem o papel, eu acho, né, de políticas públicas como o Bolsa Família, agora o Pé de Meia, né, que talvez seja não a salvação, né, porque o Estado não faz mais que a obrigação, né, deles de fomentar que as mulheres estudem, né, e que as mães garantam a alimentação dos seus filhos, né. Acaba sendo meio complexo, eu acho, né? Falar sobre políticas públicas, falar sobre Minha Casa Minha Dívida, né? Que eu não acho que seja a melhor política, mas da perspectiva, né? De ter aquilo que às vezes... é isso, eu morava numa maloquinha e se eu não buscasse, através de políticas públicas, qualificar o meu espaço, talvez o Minha Casa Minha Dívida fosse a minha perspectiva de ter uma casa, né? Porque tu tem quarto, tu tem sala, tu tem... Às vezes né? tu tem um endereço formalizado. Tu tem um endereço formalizado, né? Mas o espaço, né, em que eu ocupei, né, ele é tão meu quanto, Sim, né? sim. E eu mereço ter uma casa ali Naquele lugar. e nas relações que eu construí a partir dali, né? Exatamente, a garantia da territorialidade Do ali. território ali. Então, eu não quero sair dali, né? Eu quero que, né, se construa ali saneamento básico, né? Se conseguiu a luz, se conseguiu a água, tudo através, com certeza, de mulheres negras, né? Chefes de família. Então, acho que essas mulheres em que eu vivenciei, com quem eu vivencio, que é a minha mãe, acho que ela nunca teve... o corpo dela definido ali dentro de casa, né? Porque dentro de casa não era uma solução, porque a gente não tinha um pai. E graças a Deus também, porque tem toda uma questão de violência, né, ali, né? Com aquela... que acontece na maioria das vezes, né? As mulheres... Os homens não garantem uma qualidade melhor de vida para suas companheiras e ainda se cria um ciclo de violência sem fim, assim, de vivências, né? Então, chave por chave, na verdade, é uma consequência dessas mulheres muito... que não queriam perder o pouco que conquistaram, assim, não queriam abrir mão, né? Muitas delas, como a Michele, deixou a casa para os filhos, né? Ela faleceu, a Orley, né? Várias outras referências, outras mulheres que conseguiram e garantiram, né? Para que novas gerações seguissem ali, né? Mas eu acho um pecado, às vezes, eu sempre digo quanto as mulheres, a juventude é muito boa e às vezes vai morrer sem saber... o quanto o potencial tem, né? O quanto a possibilidade tem, porque as políticas públicas, enfim, não encontram todo mundo, né? Professora, a gente já consegue enxergar uma dinâmica um pouco diferenciada, já que a gente está falando de políticas públicas. Bom, tem política pública já estabelecida há um certo tempo de ocupação das universidades federais através de cotas. Já é possível se enxergar alguma coisa de transformadora em relação a isso, a partir desse teu olhar de professora, e também isso se estende para a Cris. Ontem a gente teve aqui... com duas pessoas falando sobre a questão indígena, né? E o Eloir, que é cacique de uma aldeia lá em Viamão, tá falando, sim, a gente já tem indígenas ocupando espaços, estudando para que consigam levar o conhecimento e, através desse conhecimento, também ajudar seu próprio povo. Essas dinâmicas já são observáveis hoje em dia? Sim, eu acho que a política de cotas ela já tem muito tempo para a gente poder observar uma mudança, né, da universidade e dos estudantes, né? Porque eu acho que também na vida dos estudantes, mas também na vida da universidade, né? Claro. É que isso que a gente também... A universidade se transformou também, né? Com essa inserção, com essa inclusão, né, de estudantes. E isso também, agora, por exemplo, todos os programas de pós-graduação, eles têm cotas, né? Mas o nosso, da Sociologia e da Antropologia, foram os primeiros da URGS que tiveram política de cotas no pós-graduação, né? Não só na graduação, né? Então, a gente está falando isso de 2018, né? Então, eu acho que isso é uma transformação
muito importante na universidade, para a gente, como professor, para a estrutura toda, né? E eu acho que é muito importante porque a gente incorpora também novas visões, né? Novos olhares, né? Que eu acho que tem relação com essa educação popular, né, misturado com a questão acadêmica, né, e que essas vivências vão se dando muito também através da extensão, né. Sim. Eu acho que a extensão é um braço assim, da universidade bem importante, né, desse retorno para a comunidade, retorno para também, né, a gente incorporar isso, mas também devolver, assim, de alguma forma para a sociedade o que a gente está fazendo, né, dentro da universidade. Eu considero a extensão muito importante, né? Claro. Tanto que eu faço esse projeto Mulheres de Cidades faz muitos anos, né? Ou seja, desde a pandemia, assim, até vocês estavam falando das mulheres Mirabal, né? A gente tem um canal que é do meu grupo de pesquisa, chama GP Suic, né? Que é Sociologia Urbana e Internacionalização das Cidades. Já vou fazendo aqui, falando um pouco do grupo, mas a gente fez como a gente começou o projeto um pouco ali na pandemia, não tinha muito o que fazer, né? Não tinha como a gente caminhar com mulheres na cidade como a gente fez, tanto no Bonfim como na Lomba do Pinheiro, né? Que a gente caminhou com mulheres nos bairros. Naquele momento a gente não podia fazer isso, né? Então foram criados vários diálogos ali no que a gente fez no canal do YouTube, né? Falando sobre esse papel da mulher, das mulheres em cidades, e até tem veio a representante Ananda das Mulheres Mirabal, né? Também falar, então a gente tentou também fazer a extensão como a gente podia, né? E me diga uma coisa, a gente, vamos chegando na parte final agora dessa nossa conversa aqui, a gente viveu um momento, e está vivendo um momento que se fala muito de polarização e papapá, citem o que citar, mas a gente tem vários modelos em conflito, né? E um deles é o modelo de família, é um modelo em que se tem uma visão de que o homem é provedor e a mulher submissa, e um outro que se quer subverter essa ideia, e também não se fala muito de qual é o grande modelo a ser substituído, e nem sei se tem que entrar nesse caso. Mas a gente precisa discutir isso, né? Aquele modelo que se queria implantar, ou ainda se quer, porque o tensionamento está direto, a gente está vendo aí no Congresso, a gente está vendo... agora criaram um grupo tal de legendários, saiu uma grande reportagem, e esse legendários é exatamente isso, é o homem num papel de linha de frente e a mulher como submissa, e mulheres propagando essa visão e essa ideia de submissão mesmo, de que a mulher tem que estar ali. Cris, como é que isso está penetrando nesse teu território ali, nessa tua vida? Né? Porque, de novo, a gente está falando de um rompimento, né? Do teu crescimento, a visão que tu tem da tua mãe, a visão dessa... Também é uma coisa meio nova, né? Uma coisa meio nova dessas últimas décadas, das mulheres fazendo essa linha de frente, ocupando esses espaços. Sempre estiveram? Sim, mas dessa maneira agora, e esses ganhos como a Mirabal não existia há 40, 50 anos, né? Agora ela passa a existir, então tem sim essas conquistas todas. Tu é uma própria conquista em si mesmo, assim, do que tu faz e como tu vem vencendo e vai vencer ainda mais. Isso está penetrando também no teu território, na tua vida, de esse retorno a 40, 50, 60 anos atrás, de uma visão de família nuclear com homem com papel de destaque? É difícil falar assim, mais amplamente. Eu acho que todo mundo sonha, assim, né? Com aquela questão encantada, pai, mãe, né? Filho. Mas eu fico pensando... Até, assim, pegando um pouco do que a prof estava falando anteriormente, assim. Eu acho que... estudar a desigualdade e viver a desigualdade são coisas diferentes, assim. Eu tô na universidade e eu fico pensando lá atrás, assim. E daí eu volto, assim, né? Acho que bolsa sempre teve, né? A gente sempre teve não uma ajuda, assim, mas movimentos que compreendiam essa interseccionalidade de raça, gênero,
classe social, né? Que tinha alguma coisa errada e que precisava se ter um trabalho de base, assim, né? Então, as pessoas têm o ideal dela, assim. No meu ideal, eu sempre convivi com uma mãe solo. Eu sempre convivi com pessoas gays, né? Nunca foram problemáticas. Eu acho que na maioria do corpo, assim, das comunidades, das vilas, nunca foi uma problemática. Eu acho que a grande problemática é compreender que as políticas públicas elas têm um papel, até as mais assistencialistas, assim. Não pode só... Os movimentos sociais, na verdade, têm um papel ali na luta com o governo, assim, sabe? Tu dá o Bolsa Família, mas tu tem que compreender que aquilo precisa resultar em alguma coisa, sabe? Não pode ser só na cesta básica, não. Tem que garantir que a guria termine os estudos, que ela acesse posto de saúde, né? Que ela tenha ali métodos contraceptivos. Eu acho que precisa de muita informação quando tu tem acesso a políticas públicas, assim. Como foi o meu caso. Tinha o posto de saúde, mas daí a gente tem uma agente, a Lilian, que ela é muito boa, a gente já chamou ela e ela tem uma relação muito fervorosa assim, com a juventude, que falta muita informação para desconstruir, assim, né? De que é pai e mãe, né? Não, tu pode construir, já é construído, né? Casais homoafetivos, né? A gente precisa de movimentos sociais para conseguir contribuir nesse discurso, nessa ideologia de que todo mundo pode ser feliz do seu modo, assim, sabe? Acho que às vezes isso que falta, assim, essa conscientização de que aquilo que tu tá pensando, será que é meu direito ter casa? Será que é meu direito ter estudo? É sim teu direito, e esse é o caminho, assim, sabe? Para desconstruir essas coisas feias, assim, né? De o extermínio da juventude negra, da galera conseguir compreender o papel do negro no Brasil e no mundo, sabe? Compreender o papel das mulheres negras, inclusive reivindicar, né? As mulheres negras, as mulheres, né? Classe média, né? Qual é o papel delas, né? Que para mim foi muito importante. Eu recebi muitas contribuições de companheiras, né? Que inclusive me ajudaram muito quando eu estava prestando o Enem, né? Que eu não tinha infra, que me buscavam de carro, que me davam casa, pouso, comida, que me davam livros, porque livro é caro, né? Não é assim, né? E, ao mesmo tempo, respeitar a oralidade da minha mãe, né? Quanto conhecimento cabe ali, tanto é que ela se formou, né, no ensino fundamental, se formou no ensino médio, mas a gente precisa muito dessas relações, assim, dos movimentos sociais, né? Dos movimentos trabalhistas, para que quando a assistência chega, ela chegue conscientizada para a gente desconstruir, né? Que a gente sabe que, no final das contas, embora a gente, né, a interseccionalidade de mulheres negras aí esteja no hall da pirâmide, a gente sabe que quem sustenta é esse povo, né? Então, eu acho que a gente precisa desse fomento, assim, compreender, assim. Principalmente a comunicação. Nossa, a comunicação eu acho muito ruim. A gente não tem comunicação de base popular, a gente não está dentro dos territórios, a gente tem comunicações populares, mas muito descentralizadas, assim, sabe? A gente não disputa esse público. Quem faz essa comunicação popular são, muitas vezes, as igrejas evangélicas que estão, né, espalhadas em tudo que é canto e que, muitas vezes, acabam reproduzindo esse papel que tu pegou e colocaste, né, Gustavo? E aí eu vou jogar a batata quente no colo da professora. Eu também queria ouvir dela nesse processo de reflexão e estudo que vocês realizam. Se esse tensionamento mesmo, ele existe, ele é real, concreto, ou ele é só divertimento, entretenimento de rede social, pequeno burguês, assim? Não, acho que ele existe, né? Acho que a gente está vivendo um mundo polarizado, assim, entre essa questão do patriarcado que quer voltar com força, né? Porque alguém ganha com isso, né? Principalmente os homens, em tempo, em dinheiro, e submetendo a outras individualidades, outros subjetivos, né? As mulheres, né? E o entorno em si, né?
E eu acho que o problema é essa questão de que tem um embate muito grande com a questão dos grupos e da diversidade, né? Então, aumentou essa questão do reconhecimento, né? As identidades, né? Que é o que se quer ser, né? Ou seja, a questão étnico-racial, ela entrou com muita força, eu acho, nas pesquisas, né? Mesmo hoje a gente, por exemplo, a gente tem que fazer essa questão de classe, não é só a questão de classe, é a questão de gênero, classe e raça, né? Então, quer dizer, as nossas pesquisas têm que ser atravessadas, né, por esse tripé, eu acho que é bem importante, né? E também essa questão dessa questão do reconhecimento, né? Existe um reconhecimento, não tem volta atrás, né? Do que se conseguiu até agora. Não tem. Então, essas forças, cada vez mais, elas vão ser mais acirradas, porque, por um lado, quer se voltar um tempo que não vai voltar. Sejamos claros, assim, pode-se tentar, pode-se brigar por isso, mas as pessoas hoje, elas estão mais identificadas com toda a política, né, de gênero, raça, identificação sexual, né? Ou seja, isso cada vez é mais forte, né? Então, por um lado é forte isso, e por outro também se tem esse tensionamento para voltar. O contra-ataque, né, é muito forte. Não, me dá um pouco de alívio te ouvir assim, com esperança de achar que não vai voltar, né? A gente fica muito preocupado com as coisas que a gente vai analisando. E a gente, eu acho de novo, vou repetir, tem um movimento deste lado do mundo, né? Não vou falar que é só nos Estados Unidos, isso acontece aqui já de década, pelo menos. E aí, aquele Make America Great Again, a gente quer faça a América grande de novo, a gente sabe que tem um presidente lá que quer voltar para os anos 50, 60. E aí a gente tem esses movimentos aqui no Brasil que querem a repetição disso. E aí o Marcelo trouxe a questão das igrejas evangélicas, que são grandes exércitos desses conceitos. E eles estão crescendo, esses conceitos. E, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer a reflexão de que a igreja evangélica também é um espaço de acolhimento da população mais carente. Sim. Ou seja, a gente tem uma contradição dentro desse próprio modelo, não é? Isso não nos exime de analisar a circunstância, né? Inclusive a historicidade da entrada dos evangélicos na televisão aqui no Brasil, como foi o modelo nos Estados Unidos também. Mas, enfim, isso é assunto para outro podcast. Não, a gente vai, esses podcasts todos, para quem está nos escutando aqui, por favor, escute todos, né? Porque os temas são interrelacionados. A gente quer trazer um compêndio em que quem ouça os episódios consiga compreender as dinâmicas do que é morar numa cidade, numa metrópole, o que são, como são complexos os temas, mas interrelacionados. Aí eu vou jogar uma pergunta para a gente finalizar para as duas, né? Como é que vocês veem, então, a cidade para as mulheres, a cidade mais afeita a essas relações e que não oprima tanto, assim? É uma pergunta que ela é complexa, né? Porque eu acho que assim, tem vários âmbitos, né? Ser mulher no espaço público, ter uma moradia adequada, né? Uma moradia digna, né? No caso também das mulheres poder ter esse próprio espaço, né? Como é que é circular pela cidade com segurança, né? Tem infraestrutura urbana, né? Porque não basta ter uma casa, né? Tu tem que ter uma infraestrutura urbana que saúde, dê conta. uma escolinha. Claro, educação, saúde, banheiros lazer. Públicos na cidade. Deveria ter bibliotecas públicas espalhadas por toda a cidade, né? Espaços descentralizados onde as pessoas pudessem... E outra coisa também, equipamentos públicos, né? Porque quando a gente circula na cidade, a gente não vê um banco, né? Para as pessoas descansarem. Tem uma questão etária, hostil, né, que é as pessoas que são as pessoas idosas, né? As pessoas não... Como é que elas caminham? Elas precisam descansar, né? Elas precisam ter bancos públicos, mais espaços públicos cuidados, mais equipamentos públicos. E outra coisa, não cortar as nossas árvores, né? Não vou entrar nesse âmbito, mas... Nós vamos ter um específico. Mas necessitamos espaços verdes na cidade, né? Com o que está acontecendo com as mudanças climáticas, né? Sem dúvida. Sombra, né? Árvore verde, né? E, professora, nessa questão, vou pegar uma singeleza do que tu disseste já no início, e agora a gente está de novo falando, os homens andam de carro, as mulheres caminham. Então, se a gente tem uma cidade mais afeita
para que as mulheres possam caminhar, todos nós vamos caminhar. A cidade deixa de ser feita para o carro, mas para as pessoas caminharem em exatamente. segurança e em um lugar agradável. Isso muda a dinâmica de uma cidade, né? Muda muito, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa que eu comparo 3 bairros, né? O bairro Floresta aqui em Porto Alegre, o Ciudad Vieja em Montevideo e Poblenou em Barcelona, né? Que são os 3 bairros que eu faço conexões entre eles. E eu apresentei agora um artigo e também no congresso apresentei a diferença dos espaços públicos e áreas verdes nesses 3 bairros, né? Em termos de qualidade, em termos de lugar. Então, quer dizer, enquanto eles estão aumentando as quadras, né, para que as pessoas possam circular mais caminhando, esteja mais espaços livres, aqui a gente está dando lugar para o automóvel. Né? Então, não estão cuidando, estão privatizando esses espaços públicos, né? Estão privatizando parques e praças. Né? Então, tem muito que avançar, né? E eu acho que a cidade para as mulheres é a cidade as mulheres estarem em segurança nos espaços públicos e poder circular com qualidade de vida, assim. Cris, antes de tu fazer a tua resposta, eu tenho uma imagem, assim, que era aqueles campos de futebol que ficavam ali na região ali onde é o supermercado e o shopping. E que vai virar um bairro só de ricaços. Enfim, aqueles campos de futebol, eles eram espaço de lazer masculino, porque os times eram masculinos naquela época, mas também familiares. As famílias se reuniam ali nos fins de semana. Eu fico imaginando se aqueles campos ainda estivessem hoje, os times de futebol feminino que ali estariam jogando. Porque hoje em dia se avançou bastante, tem muitas gurias ocupando o pouco que há de espaços públicos, né? E como isso faz falta para a gente poder ver esse avanço, né, na sociedade como um todo. Mas joga a bola para ti. Eu sempre fico pensando que eu falei num documentário da hoje que vocês fizeram que é área de risco para pobre, né? Mas daí é a área boa para rico morar, né? Então tiram os pobres e vão lá e invadem, né? Aquilo que era do pobre. Nessa relação de uma cidade melhor, eu acho, para as mulheres mais convidativas, eu acho que a partir da minha vivência é a rede, assim. Eu sou o que eu sou porque eu tive uma rede, né? Eu tive uma terra para pisar, assim. Então, os movimentos sociais, o ponto de cultura, a escola, né? A própria universidade agora, né? É um espaço em que eu avanço muito com a extensão, assim, contribui demais, mas com o processo que eu aprendi dentro da comunidade, assim, a valorizar, né? Como dar visibilidade a tudo aquilo que a gente está vivendo lá e trazer como um fato político, assim, né? E como responsabilidade do outro, assim. E um chá de revelação também, né? Acho que a gente precisa trazer esse chá de revelação para a sociedade também, né? De onde é que tu vem, né? De onde é que é a tua origem, né? O que tu é, assim, né? E eu acho que o cenário ele é bem ruim, né? Eu acho que a gente não aprende com a dor. Mas eu acho que é importante, assim, esse projeto que está acontecendo, assim, para a gente ver que a gente é mulher, que a gente é negro, que a gente é proletário, sabe? Para a gente saber que os direitos, eles são algo que eles sempre vão ter que estar sendo conquistado. Não é garantido, sabe? Quem nos disse que era garantido mentiu, assim, né? Que foi esse processo do Partido dos Trabalhadores que foi muito importante, né? Mas mentiu, e tá aí, né? O extermínio da juventude negra, a questão do analfabetismo político, né? Principalmente é algo que me assusta bastante, assim, porque às vezes pode entrar na nossa casa, né? O jovem pode estar ali na linha de frente, mas o pai não compreender, né? Ah, não, mas não te garante isso, mas não te garante aquilo, por que tu tá indo para a rua, né? Então, eu acho que é a rede entre movimento social e Estado, mas principalmente a rede dos movimentos sociais, dos pontos de cultura, da universidade. Eu acho que isso que vai fazer o mundo ser melhor para as mulheres, sabe? Essa rede de conscientização e politização, assim. E a gente fomentar essa rede para espaço de poder, assim, né? Eu acho que toda a profissão ela é válida, mas a minha mãe, como faxineira, ela não interfere no poder, sabe? Se ela não souber uma conscientização política, assim, do que ela simboliza, do que ela sustenta, sabe? Acho que a gente precisa fomentar mulheres para estarem em espaço de poder, para serem advogadas, juízas, para ser policial, porque às vezes a gente vai na marcha e diz que quer acabar com
a questão da polícia, isso e aquilo, mas acho que a gente precisa aprender as coisas, assim como a gente precisa aprender a ler, a gente precisa aprender a atirar para que a bala não venha em nós, assim, também, né? É bem complexo, mas eu acho que é isso. É bem complexo, complicado e olha... Essa fala foi boa aí no final do nosso podcast com o Leonel Hadi. Leonel Hadi. Atingiu todos os campos. Os índices. Bueno, a gente vai finalizando a nossa conversa aqui. Eu diria que foi edificante, mas não vou dizer, porque edificante lembra edifício lembra especulação imobiliária, remoções, e não é isso que a gente está querendo trazer, tá? Muito obrigado pela presença das duas, pela dedicação do tempo que vocês tiveram. Prazer em te conhecer, a professora não conhecia e, Cris, uma satisfação te ver assim, tá aqui com a gente e ainda tem, creio que muita coisa pra gente fazer adiante aí, né? Pessoal, agora a gente vai voltar pro estúdio aí, né, dando sequência no podcast, tá? Pro estúdio a gente tá no estúdio, mas a gente vai voltar pro nosso roteiro aqui do podcast. Curta, né, os outros podcasts, ouça todos, por favor, e conheça esses espaços como a Porto Novo e outros espaços. Aqui a gente já tratou de retomadas indígenas, está tratando também das questões ambientais. Tem muita iniciativa que está sendo divulgada, procure, nas descrições dos episódios tem tudo, tá? Falou! Porto Novo Podcasts consiste em 6 episódios contextualizatórios sobre a história da comunidade Porto Novo, na zona norte de Porto Alegre, e as dinâmicas envolvendo grandes centros urbanos como Porto Alegre. Nesse compêndio, a gente tratou, além das questões da própria comunidade Porto Novo, o ontem, o hoje, o histórico da cidade de Porto Alegre, também questões ambientais, indígenas e as dinâmicas das mulheres numa cidade, num grande centro urbano como a nossa metrópole, capital dos gaúchos. Não perca nenhum episódio, ouça todos, procure, comente, espalhe. Esta é uma produção do Coletivo Catarse, um projeto realizado dentro do âmbito da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre, através de uma emenda impositiva do então vereador Leonel Hadi.